Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Deu Match, o podcast da Quark, em parceria nessa temporada, né, com o César e com o César School, tá? E o tema de hoje é networking na prática. Então hoje a gente vai conversar com duas especialidades aqui no assunto, né, duas pessoas que eu admiro bastante e que estão por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre, de fato, como fazer esse relacionamento, né, como fazer um relacionamento que dê certo, como utilizar o networking em eventos, feiras, e como é que a gente pode crescer profissionalmente, né, a partir do nosso networking também, tá? Então, vou apresentar aqui o Léo e a Digna, vou deixar que eles se apresentem um pouquinho também para a gente já iniciar o nosso bate-papo aqui sobre networking, tá? Então, podem se apresentar. Olá, pessoal. Prazer estar aqui no Deu Match da Quark. Eu sou Maria Digna. Atualmente, sou analista de empreendedorismo no César, atuo no time de inovação corporativa. Já tive aí uma vida empreendedora bem ativa. Nesse momento não, mas aí no passado. Também sou professora da César School e organizo o Mangue Beat, né, junto com o Thompson. Então a gente já se conhece aí de alguns outros carnavais. Para quem não conhece, o Mangue Beat é a conferência de startups da Manguezal, né, a comunidade de startups aqui do Recife. Fala pessoal, me chamo Leonardo, sou CEO fundador da Blue Technology. Agradecer a Thompson pelo convite, parabéns pela iniciativa, levar conteúdo, parar um pouco do seu dia para ter uma iniciativa de podcast. É sempre legal estar compartilhando insights, principalmente com os jovens, que é o público. Conhecer também um pouquinho da história da Maria, quero entender mais como é que teve essa vida empreendedora. E de um tema super importante relacionado a network. Eu tenho bons casos para contar, porque sendo um garoto periférico, empreender para mim é a grande barreira. Se você me perguntar do início do negócio, foi network. Show, show de bola, gente. Então a gente já viu que a gente tem aqui duas pessoas que já empreenderam, né? O Léo, ele continua empreendendo hoje em dia e muito bem, né, Léo? A Blue tá aí com um grande sucesso. A Digna tá aqui no César, né? E a gente tem duas pessoas que entendem bastante networking, conhecem bastante como fazer um pouco mais desse relacionamento, né? Então vamos para as primeiras perguntas, para o pessoal de casa aí ficar por dentro do porquê que o networking de fato é essencial, né? O quanto é que isso pode influenciar, seja numa contratação, seja fechando um serviço, seja de fato ali na sua trajetória profissional, o quanto é que o network ele pode ser essencial para esses jovens que estão iniciando a carreira, para os jovens que já estão no meio de carreira e para os jovens que estão querendo empreender também, né? Esse podcast ele não se limita apenas a jovens que estão buscando, né, uma vaga no mercado de trabalho, mas todos os jovens que estão ali querendo se desenvolver nas suas habilidades comportamentais, e o network tem muito a ver com isso também. Massa. Eu acho que um grande exemplo que eu posso te dar dessa parte de network, como ele pode abrir portas, eu acho que foi a forma que a gente se conheceu também, que foi através aí de networking. Eu e Thompson, a gente, cada um empreendia num local, a gente não se conhecia, mas a gente estava no mesmo prédio, né, no mesmo coworking. E aí, como empreendedores e jovens na época, a gente tinha algumas dúvidas de como é que funcionava o processo, a gente também passava por essa problemática de não ter o network, né, de não conseguir acessar, principalmente as pessoas que estavam com negócios mais maduros. Então, num momento despretensioso, a gente se encontrou, se conheceu ali, e a gente fez, poxa, por que a gente não marca um café da manhã por mês do pessoal aqui do coworking para a gente trocar uma ideia ali? A primeira temática, acho até que era a parte comercial, que Thompson domina muito bem. E aí foi um pouco de como a gente se conheceu e me abriu oportunidades de várias outras coisas. Depois isso virou o Café do Mangue, né, da comunidade e tal. Um outro exemplo que eu posso dar de network na prática foi também a minha chegada ao César. Então eu estava empreendendo, o negócio não foi para frente. Só que o pessoal do César fazer um trabalho ali em conjunto com o Sebrae, de mentoria, de facilitação de workshop e tal. Então, quando o meu negócio quebrou, o pessoal já meio que me conhecia. Então, o network ali de conhecer, de me interessar, né, pelo que o pessoal fazia, pelas coisas que eles tinham a acrescentar ali na minha jornada empreendedora, me abriu a porta de, não vou dizer assim, isso me fez passar no processo seletivo, me tirou de um processo seletivo, não. Mas, com certeza, isso somou vários pontos, né, dentro dessa jornada de estar aqui. Show, show, Digna. Massa que é a tua história, Digna. Tenho certeza que no processo seletivo tinham perguntas que o pessoal já sabia a resposta, né? Sim. Conhecer você antes e dessa vida de empreender não é simples nem é fácil. Bom, eu posso trazer exemplos para o público que está nos ouvindo do meu primeiro momento. Eu entrei para estagiar na antiga RM Sistemas, que depois virou TOTOS,
e a maioria dos funcionários era de classe média alta, e o Everson, que ia passar a ser meu sócio depois de anos, fez parte desse grupo de estágio comigo. Só que a gente teve jornadas bem diferentes. Ele saiu rápido para ser um consultor externo, porque não teve tanta oportunidade na TOTVS, e foi o único lugar que eu trabalhei. Eu entrei como estagiário e saí como executivo. E aí veja como é interessante. O network ele foi fundamental na hora de eu fechar uma sociedade. Uhum. Quando eu saí da TOTVS, Everson já tinha escritório, um grupo de funcionários e poucos clientes. E aí, quando ele soube que eu saí, ele fez, Léo, vamos ser sócio? Eu fiz, vamos. Aí ele fez, ó, 80-20. Eu já tenho tudo estruturado, tu tá chegando para somar 20%. Eu fiz, ó, eu acho que eu tenho um network, que eu consigo trazer mais clientes para o teu negócio do que a quantidade que tu tem. Mas a gente vai fazer o seguinte, se eu prospectar e entender que o meu nome vai ter mais peso, eu vou abrir um negócio à parte. Se a gente alinhar 50-50 desde aqui, fica nesse formato, beleza? E aí ele tinha 5, 6 clientes, eu tiro ali a primeira, segunda semana que eu saí da TOTS e depois começo a prospectar. Eu fechei 17 clientes. Legal. 2 vezes mais do que a quantidade de clientes que a empresa tinha, e eles já pediram para eu parar de fechar, porque a gente não tinha gente para entregar tanto, mas naquela época eu e ele muito operacional. Uhum. Então, aquele momento ali me mostrou o quanto o network era importante, porque quando a Blue estava surgindo, não era uma empresa estruturada. As pessoas estavam comprando de Leonardo, estavam Uhum. comprando a confiança no CPF, no nome. Então, foi o primeiro momento que eu vi o quanto o network era valioso, tanto para o início do meu negócio, a história que eu tinha construído no CPF, através da TOTOS, quanto para a negociação de sociedade. Show, massa. Massa. Então a gente tem 2 exemplos bem legais, bem práticos aí de como o networking pode funcionar, mas vamos voltar um pouquinho, entender um pouco mais da base ali de como se constrói de fato o networking, né? Como é que quem tá aí em casa assistindo a gente, ouvindo a gente, pode entender um pouco mais. Beleza, eu entendo que o networking ele é importante, vi aqui 2 exemplos práticos, mas eu aqui hoje, sem a minha base networking, que me identifico muito também com o que vocês trouxeram, né? Eu vim do meio de engenharia civil, né? Caí meio que de paraquedas aqui na área de tecnologia, e agora? Não conheço ninguém desse mercado, né? Então, uma das coisas que a gente já falou aqui no podcast, em outros podcasts da gente, né? Quem acompanha a série, quem tá acompanhando a série tá vendo que para esse início de carreira, o ideal é você focar um pouco mais, né? Não atirar para todos os lados. O networking funciona assim também, né? Então, poxa, tem um mercado que eu quero me inserir, como é que eu posso conhecer essas pessoas? O que é que eu posso fazer para aumentar o meu networking, a minha relevância, o meu relacionamento naquele mercado, né, que eu desejo atuar? Posso começar? Claro. À vontade. Eu acho que hoje não dá para não considerar o canal digital como aumento de network, só que eu acho que os jovens hoje não utilizam da melhor forma. Vou dar um grande exemplo a vocês, o LinkedIn. Eu acho que todos os dias, se eu abrir o meu LinkedIn, tem no mínimo 10 convites, e o meu direct ele deixou de ser um caminho para eu consumir informação, porque é muita gente que chega enviando um currículo, e me identifiquei com tal oportunidade, e outro currículo, e pedindo uma ajuda. E uma vez um jovem me chamou muita atenção, e hoje ele faz parte lá da Blue conosco, que ele fez um texto falando da cultura da empresa da gente. Então ele viu que no All Hands, é uma coisa bem legal que a gente tem no All Hands da Blue, que a gente dá um iFood para a melhor pergunta, porque a gente não quer criar ruído na empresa. Então você tem um encontro uma vez no mês com todo mundo da companhia, que a gente incentiva as pessoas a perguntarem. Por quê? Uhum. Tem que perguntar para quem sabe responder. Se ficar perguntando ali na conversa de corredor, gera ruído, né? É Sim. a antiga rádio peão. E aí ele viu esse momento, ele viu o Dia da Pizza, ele viu o Mova-se, que é um programa de saúde e bem-estar, e aí ele fez um texto todo estruturado, e eu acho que ele ainda viu o CTO da gente, Emerson, falando sobre novas tecnologias e tendência. E aí ele falou de bits e bytes, que para mim não serviu tanto, que eu sou de administração, de negócio. Mas enfim, ele fez um texto de cultura que me chamou a atenção, sem conhecê-lo, e eu pedi para ele participar do próximo processo seletivo. Eu consegui garantir a triagem dele, não a vaga dele. E aí, para quem está nos escutando, não fazer mensagem generalista, simplesmente pedindo uma ajuda, porque é um mar, é um oceano azul cheio de pessoas falando da mesma forma, estudar bem a cultura da empresa, seja para um processo seletivo ou para um direct, e você fazer realmente posts, conteúdos que possam chamar a atenção de headhunt de forma mais interessante. Um portfólio, algo que você desenvolveu. Eu vejo hoje, de uma forma cansativa na rede, a postagem de jornada. Faça um artigozinho, textozinho técnico, faça um artigozinho, textozinho técnico.
Até na faculdade a gente já começa a ter o nosso próprio portfólio, não é isso? Tem lá o nosso Uhum. Git, os nossos repositórios. Eu acho que é mais interessante postar portfólio, postar prova social, seja de algum hackathon, seja de algum processo que Legal. participou, para chamar a atenção. Isso no digital. No presencial, ações de conheci você através da Manguezal. E a Manguezal tem um trabalho incrível de juntar o ecossistema aqui no meio do Porto Digital, conectar startups, conectar jovens, todo mundo com a sede enorme de informação, chega energiza você quando vai convidado ali para aquela troca. Então, buscar essas comunidades, esses ambientes, ajuda bastante a conhecer pessoas interessantes como vocês. Show de bola, show de bola. Massa, concordo em tudo aí que Léo disse. Não vou me alongar muito nessa fala sobre o LinkedIn, porque concordo em número, gênero e grau. Uma coisa que, para mim, pesa muito também tu falou-se da forma do contato ser generalista, mas eu acho que às vezes o contato muito impessoal também incomoda. Por exemplo, já me aconteceu algumas vezes de uma pessoa que eu não conheço, mas teve ali acesso ao meu número pessoal, vim me abordar 10, 11 horas da noite e tal, seja para ou enviar um currículo, ou pedir uma oportunidade ou alguma coisa assim, checar alguma coisa e tal. Então, eu acho que às vezes falta aquele tato naquele primeiro momento, né, principalmente com as pessoas que Isso. você, não conhece. Aí esse seria um ponto de atenção aí, né, se você não conhece aquela pessoa que você está querendo, abordar, tentar abordar da melhor forma, né, sem invadir ali o espaço da pessoa e tal. E acho que uma das formas, né, se eu tivesse iniciando, voltando lá atrás como estudante, se eu tivesse iniciando, começaria participando, de eventos, indo para meetup, né, ou para feiras, para palestras, tentando me conectar com as pessoas que tivessem por ali, né, pelo evento. Show, show de bola. Eu acho que, assim, essa etiqueta corporativa, né, que o pessoal às vezes É. esquece um pouco, o famoso bom senso, né, Uhum. mandar uma mensagem ali 10, 11 horas da noite, alguma coisa do tipo, só vai gerar um desgaste na sua imagem do que de fato você conseguir estabelecer uma relação, um relacionamento ali com aquela pessoa ou chamar a atenção daquela pessoa como, né, o rapaz aí chamou a atenção do Léo, por Isso. quê? Porque ele estudou a empresa, ele foi lá, ele viu, aí ele conseguiu interessar e conseguiu se fazer interessante ali, né, pra o Leonardo perceber que ele poderia ser uma boa indicação também, né. E aí vamos para a próxima pergunta, tá. Essa é uma pergunta mais direta. Quero entender com vocês qual é a diferença entre fazer contatos, então vou lá adicionar o pessoal no LinkedIn, e de fato fazer um networking produtivo. Como é que eu, como jovem ou como pessoa que estou iniciando minha jornada, seja empreendedora, seja, minha jornada, profissional, como é que eu posso de fato fazer networking e não apenas pedir contatos, conhecer gente e ficar por aquilo ali mesmo? Quer começar? Posso ir? Tranquilo, vamos lá. Do mesmo jeito que eu falei de forma positiva do digital, existe o lado negativo também. Se você sai adicionando todo mundo sem nem conhecer, primeiro que o algoritmo te entrega o teu conteúdo para 10% das tuas conexões. Então, se eu fosse um jovem hoje, minha estratégia de conexão seria muito headhunt, RH, para esse público estar me vendo e não necessariamente estar convidando qualquer gerente, qualquer pessoa de qualquer área, à torta e à direita. Mas para mim nada substitui o calor humano. Então, a gente falando aqui de Recife, tem diversas iniciativas no Porto Digital, seja de programas de incentivos educacionais, sociais, e conhecer essas pessoas no nível de proximidade, de apertar a mão, falar da história, conhecer a história de outras pessoas, conecta de uma forma muito maior, né? Isso. E ser lembrado dessa forma, as oportunidades chegam num alcance muito melhor do que no digital. E eu coloco também o quanto você pode ser interessante por iniciativas suas nessas ações pessoais. Porque eu me lembro que na faculdade eu sou de administração, mas na faculdade tinha muitas ações sociais e de eventos maiores. E eu sempre me habilitei, porque eu queria ser o famosinho da faculdade, queria ser o conhecido, mas já pensando na jornada profissional. Que mais pessoas me conhecessem, mais conexões eu podia ter. Então, participar desses eventos educacionais na sua faculdade, eventos sociais, e você dar uma atenção maior para esse tipo de atividade, eu acho que é um grande insight que ninguém pode abdicar de ter, porque nessa era digital, nessa era de home office, eu me preocupo com o jovem que está lá em casa e faz, opa, aqui do meu quadradinho, do meu setup estruturado,
as oportunidades vão chegar no meu colo. E a vida real não é assim. Esse é o famoso quem não é visto não é lembrado, não é? Exatamente. E aí, acho que aí trazendo para o presencial, já que o Léo falou do digital, um pouco do digital, né? Quando o pessoal, né, você jovem que vai ali para um evento, vai para uma feira e quer se conectar com a pessoa, tenta ali gerar uma conexão direta. Então, ou conta uma história, ou traz ali alguma coisa do teu dia a dia que vá se conectar com a pessoa para que fique além de só trocar ali aquele contato. Passei ali o meu contato para Thompson, a gente não vai se falar nunca mais. Mas que Thompson lembre que, tipo, se eu preciso de. A Digna trabalha na área de empreendedorismo, se eu preciso de um projeto, eu sei mais ou menos o escopo do que ela poderia pegar ali. Então, tentar deixar essa marca ali, né, na pessoa. Boa. Vocês iniciaram um pouco aí do próximo bloco de perguntas, que é como de fato fazer o networking, né? Então, assim, a gente fala muito de relacionamento, desse relacionamento com intenção, de fato você se apresentar, né? Conhecer quem é aquela pessoa. Um ponto que eu aprendi isso durante o movimento Empresa Júnior e que a gente sempre reforça, assim, né, com as pessoas, é o relacionamento ele parte muito de você saber quem é aquela pessoa e nada mais pessoal do que o nome dela, né? Então, você conhecer a Digna, Maria Digna, você conhecer a pessoa, chamar ela pelo nome. Se você encontrar aquela pessoa daqui a 2 meses, chamar ela pelo nome, ela já vai entender, poxa, ele lembrou de mim, ele sabe quem eu sou, alguma coisa do tipo, né? Então, como é que a gente pode começar a fazer esse network com intenção, de fato, e se mostrar interessante, se mostrar disponível para as pessoas que estão ao redor da gente ou para as pessoas, para o público que a gente quer alcançar? Então, primeiro eu acho que levar ensinamento para as pessoas é uma das formas mais louváveis de se conectar, porque pessoas depois podem até lhe ultrapassar na jornada profissional, mas vão lembrar de você com um carinho enorme. Todos os mentores, para as pessoas que têm gratidão, lá no meio ou no Legal. final da jornada, volta para você e de alguma forma lhe traz oportunidade, lhe traz palco, lhe traz esse nível de pertencimento da jornada da pessoa. E o que eu acho interessante, e quando você já estiver no mercado de trabalho, se conectando com pessoas, é você tentar contribuir de alguma forma sem ser interesseiro. Eu tenho diversos exemplos, e a Blue nos primeiros anos era uma consultoria somente de RP, antes de a gente virar uma fábrica de software e ter as próprias soluções desenvolvidas também. E eu tirei a dúvida de diversos clientes, diversos heads dentro das corporações, de substituir ou não um RP, o custo desse movimento, pontos fortes e pontos fracos. Então eu já tinha muita matriz estruturada de comparativo de TOTOS com SAP, de TOTOS com Sankhya, Sankhya com SAP, ProSenge com MXM. Eu ajudei muita gente que anos depois ia cruzar com o Leonardo, ia dizer, Leonardo, agora chegou o momento de fazer uma troca e a gente decidiu pela solução XPTO. E a Blue atende? Eu fiz atende. Opa, então chegou o meu momento, porque lá atrás eu te ajudei, estava claro que a organização não tinha orçamento disponível naquela época para o movimento que ela queria fazer. Sabe quando a gente deseja muito mais do que cabe no bolso? Uhum. E você consegue ser interessante, dando algumas orientações, você evita a pessoa errar do outro lado, e aí você acaba sendo lembrado depois. Então eu acho que tem como a gente fazer pares nossos, pessoas que a gente se conecta, errar de N formas. Porque se você já tem lições aprendidas, por que não repassar esse conhecimento e depois isso voltar em forma de oportunidade? Claro, claro. Isso. E acho que, principalmente para jovens que estão chegando aqui, né, e principalmente para a galera de Recife, que tem a oportunidade de conviver aqui dentro do Porto Digital, onde a gente tem comunidades, não só Manguezal, porque a gente tem comunidades de diferentes tecnologias, comunidade de mulheres também. Dentro da comunidade a gente fala muito sobre se doar primeiro. Então, não chegar já querendo ali vou para aquele local, vou me conectar aqui com o Léo, porque Léo tem X coisa ali para me oferecer. Então, antes de tudo, né, Léo falou, seja interessante. Acho que esse é o principal ponto aí desse bloco de perguntas, talvez, né? De você se disponibilizar ali primeiro antes de você querer algo em troca ali daquela pessoa. Eu tenho mais dois exemplos que eu acho Boa, legais Léo. de falar também. Uma época, né, que eu queria me conectar com uma determinada pessoa, que era Chico Saboia, que estava na diretoria do Sebrae e já teve à frente de Softex, de Porto Digital. Eu fui para duas palestras de Chico e eu tenho que fazer perguntas interessantes aqui na Boa. parte de Excelente. perguntas e dúvidas, porque eu tenho que criar uma provocação para no final da palestra eu me conectar com o Chico de alguma forma.
E nas duas palestras, sabe aquela palestra que você nem toca no celular? Eu Uhum. tenho que tirar algum insight daqui Legal. para fazer perguntas interessantes e depois eu consegui me conectar com ele e isso mais lá na frente virou algumas oportunidades. E também para se conectar, precisa ser criativo. Hoje, no momento que eu estou na Blue, a gente participa de alguns eventos e investe em alguns eventos, mas sempre tem eventos de uma magnitude maior que a Blue não consegue fazer parte. E eu falo que o MVP da gente participar de eventos e se conectar com pessoas, existe dois MVP. O MVP mochilando, onde eu só compro uma credencial, boto uma bolsazinha nas costas e vou conhecer o evento pela primeira vez e ainda tenho que trabalhar, então lá no meio do rolê eu acho uma cadeira, um café e um Wi-Fi, acabou-se, meu amigo. Eu estou no evento, estou respondendo, estou participando de uma reunião ou outra e estou conhecendo pessoas. E tem quando a gente não pode, e aí eu faço sempre um patrocinado no meio daquele raio de quilometragem daquele evento. Eu não tenho orçamento de X mil reais para botar um stand, mas dá para fazer um tráfegozinho pago aqui de alguns Uhum. reais para minha solução ficar aparecendo para todo mundo que está naquele centro de convenções. Então, você consegue ser criativo e aparecer de alguma forma para as pessoas. Legal. E agora que você falou em evento, né, uma das formas que eu conheci o Léo foi porque a gente na Quark busca, né, se conectar com mais pessoas e busca também, se conectar com entes públicos, né, pessoas, empresas que o Léo já atende hoje em dia, né. E a gente estava conversando com um dos mentores da gente, ele disse: "Ah, Léo é uma referência e tal, ele se conecta muito, às vezes tá". A gente foi trocar uma ideia com o Leonardo para entender como é que ele fazia, e aí, ele trouxe um exemplo muito legal de eventos que ele vai, que tem o público-alvo dele, né, que na verdade que o público-alvo dele tá promovendo aquele evento, e que dentro do público daquele evento, talvez as pessoas que vão estar passando ali não são tão interessantes, né, Léo? Mas qual é a grande jogada aí de vocês? Qual é a grande sacada? É o lance que eu falei de ser criativo. Eu posso falar abertamente que um dos maiores clientes da Blue hoje é o Sebrae. E aí a gente, com uma solução que atende muitas dores do Sebrae, Legal. a gente conseguiu entrar em alguns estados, mas a gente não atravessava a barreira de chegar em outros estados. Uhum. E aí a gente tentou e-mail marketing, a gente tentou impulsionar tráfego, a gente tentou contato direto no WhatsApp dentro do horário comercial. Boa. Importante, né? Mas nenhum desses caminhos funcionou, por isso que não é uma receita de bolo. Sim. Eu acho que você chega em cada pessoa de uma forma, depende muito do formato. Tem gente que não atende ligação e tem gente que liga para você por chamada de vídeo para tentar vender alguma coisa. Já, É. já tive essa Exato. experiência. Porque a pessoa é tão grande na imagem que ela acha que um chamado de vídeo vai lhe convencer e vai sair na hora com o ok. E aí foi interessante esse exemplo do Sebrae que eu dei a Thompson, porque para chegar no relacionamento com os outros Sebrais, eu precisei investir na Feira do Empreendedor do Sebrae. E a Feira do Empreendedor do Sebrae não está o meu ICP. Eu não tinha soluções para vender para os jovens, para os microempreendedores dentro do Sebrae. Mas automaticamente, fechar um stand na Feira do Empreendedor me conectava a um gerente de relacionamento do Sebrae, que um gerente de relacionamento do Sebrae fazia a ponte para eu chegar no gestor de inovação, e de um gestor de inovação eu conseguia apresentar os produtos, e aí a gente conseguiu chegar em outros estados também com a solução da Blue, porque a gente foi dessa forma criativa. Dava para investir o nosso orçamento de marketing em todos os Sebrais? Não. A gente escolheu alguns, Uhum. priorizou e fez. Essa estratégia deu 80% certo. Eu acho que a gente investiu em 5 feiras, 4 funcionou bem e 1 não, tudo bem. Sempre vai acontecer, né? Não dá para acertar em todos muitas É. vezes, mas 80% já é uma média Um muito bom número, boa, né? já é uma média muito boa. E Digna trouxe um exemplo na fala dela que eu gostei bastante também, que é o give first, né? Você se, né, doar primeiro, que é o que a gente faz muito em comunidades de startups, comunidades de pessoas, tem muito esse valor, né? E é como a gente aqui na Quark enxerga muito também os relacionamentos que a gente tem através de networking, né? Então, assim, sempre que a gente se conecta com uma nova pessoa, que pode ser interessante ou não comercialmente pra gente, né? A gente sempre tenta entender quais são as oportunidades, o que é que aquela pessoa está buscando, o que é que a gente pode facilitar e muitas vezes abrir portas, um contato que a gente possa fazer por aquela pessoa para que, né, de fato, a gente se torne relevante. Eu acho que o tema daqui hoje da gente de networking, relacionamento, é mais você entender como é que você pode ser relevante para aquela outra pessoa, né, ou para aquele determinado público, para que no futuro você possa se destacar, que aquela pessoa possa lembrar de você, ou algo do tipo, né? Então, vai muito desse give first, né? Desse se doar primeiro também. Eu acho que é uma prática excelente para quem está em casa. Sempre que se conectar com alguém, pensar, poxa, me conectei com a Digna, eu sei que Digna trabalha no César, trabalha hoje na parte do C4 do César, né? Que é a parte de Soluções educacionais. soluções educacionais, exato. Soluções educacionais.
Mas vou te interromper, mas acho Sem que até bronca. trazendo um outro exemplo, antes de trabalhar na área de inovação, isso, sei lá, uns 10 anos atrás, eu atuava numa área mais tradicional, né? Isso. Na parte contábil, etc. E eu queria muito migrar para esse mundo de tecnologia, inovação, era ali o boom inicial, né? Das primeiras startups e etc. Eu estava me formando ali em administração e era aquela coisa, tipo, quero migrar, mas não sei como. Não se falava tanto no passado, assim, de transição de carreira, né? Tinham ali os cursos de ciências da computação. Se você quisesse fazer essa transição de carreira, você ia ter que recomeçar, né? Uma graduação. E uma das coisas que eu fiz ali para começar a me conectar dentro desse ambiente que eu queria, né, estar, era me voluntariar. Me voluntariava para, vai ter hackathon. Eu me voluntario ali para estar o final de semana. Então, comecei a me conectar com pessoas relevantes, isso há um tempo atrás, né, a partir dessas iniciativas que tinham. Então, tá precisando de gente para tal coisa, beleza, eu topo, sabe? De estar ali É. para. Bora quebrar bem muito o roteiro de Thompson. A ideia vem Bora, na mente, a bora. gente não esquecer de falar, mas é assim, a gente tá falando muito, e é muito importante ações sociais, participar de comunidade e ecossistema, e eu demorei para aprender que a gente pode se colocar nos lugares interessantes com pequenas ações. E aí eu vou dar o meu exemplo, Excelente. tá? Eu sou um garoto de periferia, fui nascido e criado na Bomba do Emetério, minha vida começou a prosperar, só que eu tinha apego a todos os serviços que eu consumia, porque eu queria continuar fazendo os serviços com as pessoas que cresceram comigo, amigos meus de infância. Exemplo, Leonardo, já com Blue, mais estruturada, empreendendo, eu só voltava na Bomba do Emetério para ir cortar o cabelo num sábado, um rolê com 10, 15 pessoas, que eu não tinha mais assunto em comum com ninguém, assim, a Uhum. não ser assuntos de infância, mas isso chega um determinado momento que fica repetitivo. E aí eu comecei a acordar. Eu fiz, pô, eu tenho que cortar o cabelo em tal canto, porque tem 2, 3 clientes meus a potencial em tal lugar. E aí eu Uhum. vou sair daqui, dessa gratidão. Continuo gostando do meu barbeiro da época, encontro com ele, tomo um café, mas agora eu corto o cabelo em outro lugar. E eu já fechei negócio onde eu corto o cabelo. Academia, eu também malhava numa academia muito simples e comecei a malhar numa academia um pouco melhor e comecei a me conectar, fiz uma grande parceria, inclusive, de cybersecurity e data center, Legal. conhecendo uma pessoa dentro da academia. Então, são pequenas ações que vai caber no orçamento de quem está começando. Não estou falando para você amanhã pegar a sua mesada de pai e mãe, e academia, melhor barbeiro, melhor isso, melhor aquilo, mas aos poucos você vai se incluindo também em ambientes com um nível melhor, mais interessante, porque você tem que sempre se cobrar de você não ser a pessoa mais interessante da mesa, que aí você vai encontrar pessoas que vão somar com você. E não compare sua jornada com ninguém. Por exemplo, Thompson quer vender para o setor público. Ele não tem que cruzar com a história de Leonardo e achar que ele é melhor ou pior que a minha, porque ele está, inclusive, um jovem construindo do zero agora. O que é que acontecia muito comigo, e eu demorei para trabalhar isso em mim. Comecei a jogar bola com a turma e tinha um rapaz que eu conheci, que ele empreendeu uma construtora e assumiu a construtora do pai dele que estava quase falindo. O cara estudou no Damas, depois fez faculdade numa instituição muito grande e ele fez, Léo, os 5 primeiros anos de negócio da minha empresa, eu vendi apartamento reformado só para a turma que eu estudei junto, seja da escola ou da faculdade. Eu não precisei vender para ninguém que eu conheci, eu não precisei fazer impulsionar nada, nem rede social eu tinha. E só dentro da. Mas ele estava num ambiente que era diferente do meu. Eu nunca vendi nada para um amigo meu de escola, nem de faculdade. Uhum. Mas eu ficava muito nesse comparativo. Pô, o rolê do cara é tão mais fácil, tão mais rápido, no instante vende. Eu aqui cheio de olheira, cansado, trabalhando, virando versão de sistema. Faça a sua história, faça no seu tempo. Daqui a pouco, você na disciplina tem um resultado diferente. Boa, boa, Léo. E assim, parênteses, né, Léo? É camisa 10, goleador aí, artilheiro, É. né? Joga, Insistente no futebol, insistente. joga a bola pra caramba. Depois a gente tem que marcar uma peladinha também. Vamos nessa. E assim, como vocês dois trouxeram, né? 2 exemplos, né, distintos, mas que olham a mesma coisa, que é como é que a gente pode se inserir, né, em certos meios que a gente quer participar. Então, o Léo, na trajetória empreendedora dele, entendeu que, caramba, eu preciso, né, começar a buscar relacionamento, não só de forma profissional, indo para eventos, feiras, mas também nas atividades que eu faço no dia a dia, né? E a Digna trouxe para quem tá ali no começo de carreira e tal, o que é que eu posso fazer? Eu posso me voluntariar, né? O grande exemplo é o próprio Mangue Beat, né? O evento que a gente
organiza, tem lá os staffs, né, do Mangue Beat, que são pessoas voluntárias. Então você vai estar no evento, você vai estar conhecendo o Leonardo, porque o staff vai ser, né, a pessoa responsável por buscar o Leonardo, levar no palco, né, conversar com ele, trazer o pessoal ali para ter aquele momento do painel deles. Então você vai estar em contato com essas pessoas dentro desses eventos, dentro dessas comunidades, dentro dessas oportunidades, né? Uma coisa que a gente falou muito aqui em outros podcasts também é que o Porto Digital, né, o mercado de tecnologia, ele é meio que uma bolha muitas vezes, né? Então, como é que eu consigo furar essa bolha, né, através do network? Acho que vocês trouxeram 2 exemplos práticos aqui de novos posicionamentos e como você, de fato, pode, né, utilizar esse relacionamento, utilizar esse networking para, né, construir uma carreira, construir uma imagem de fato. Agora, tudo bem. Escutei o conselho de Léo, escutei o conselho de Digna, vou lá no evento. Encontrei Léo e Digna no evento, né? Perfeito, perfeito. Se for no Mangue Beat, vocês dois trabalharam pra caramba. Aí contei, deu um oi e saí. Perfeito, você fez começou a introdução perfeita. Encontrei Leonardo e Digna no evento. Como é que eu posso puxar um assunto sem parecer forçado ou sem parecer interesseiro? Qual a dica que vocês dão para quem está escutando a gente em relação a isso? Eu acho que a melhor dica é o do você ser interessado. Então eu encontrei Léo, eu não conheço ele. "Oi Léo, eu conheço a Blue, poderia me explicar um pouquinho mais de como é que funciona o teu produto tal?" Isso daí já abre Boa. um pouco a conversa, assim, né, se ele tiver um tempo ali pra me explicar também. Boa, mas boa, gostei. Você fazer uma pergunta, né? Mostrar interesse no negócio, alguma coisa do tipo. Gostei da solução. Eu gosto muito no evento, Digna, de quebra-gelo. Então eu sempre tento quebrar gelo com alguém numa historinha, seja com um nome, seja numa curiosidade, alguma coisa que aconteceu no evento. Então, por exemplo, sempre tem aquele momento que para no evento e vai todo mundo para um coffee break naquele momento. Aí eu quebro um gelo e Digna, oxe, sem cafezinho aqui na minha idade, eu não tenho mais a sua idade não, então não vai não, só vai 8 horas por dia aqui nesse cafezinho. E aí dali eu tiro um riso, tiro uma brincadeira e aí eu entro no entendimento. Existem 2 momentos específicos no evento, né? Eu acho que é um quebra-gelo, primeiro, para você não entrar mudo e sair calado, e você conhecer pessoas, e tá tudo bem dentro daquele momento. E tem pessoas que você tem que entrar no nível de profundidade. Então, por exemplo, a Quark é uma empresa que eu quero conhecer muito. Thompson tem um produto que pode conectar muito com o meu portfólio, e eu vou fazer meu dever de casa. E quando o Thompson cruzar comigo, eu vou fazer 2, 3 frases que ele vai dizer: "Pô, esse cara conhece de mim mesmo". E aí eu vou dizer, ó, parabéns pela premiação tal, seu produto resolve tal dor, mas eu acho que não tem ninguém no mercado que consegue lhe acelerar como eu. Ele vai dizer, opa, o que é que ele tem? Eu já Sim. despertei, Show. tem que ter uma frasezinha de efeito, Show. né? Eu sei que o podcast não é só para jovem, eu sei que para jovem isso às vezes pode ser um grande desafio, né? Até porque tem perfis introspectivos e a gente tem que respeitar o momento de cada um. Mas geralmente eu mando um introspectivo andar com um mais desenrolado, que o desenrolado vai lá e fala. Isso. Mas isso é uma excelente dica, né? Às vezes a gente vê aqui nos próprios eventos da Manguezal, vem um grupo de alunos, porque, poxa, você tá no começo de carreira, você tá um pouquinho mais tímido ali, né? Então, dependendo do seu perfil, você é de fato mais introspectivo. Chama um amigo, chama um colega, ó, vamos comigo no evento tal, né? Se você não conseguir convencer nenhum colega seu aí no evento, ou, né, você precisa realmente melhorar a sua persuasão, ou você tá no grupo errado ali, de pessoas que não estão querendo, né, se desenvolver. Então, fica a dica aí também, pessoal. Mas chama uma pessoa, né, junto com você, vai no evento, e aí se aquela pessoa conseguir puxar um assunto, você já entra de lado ali também, né, aperta a mão, como o Léo falou, então se apresenta, tem ali a sua apresentaçãozinha, não precisa treinar, né, um grande pitch ali, mas, poxa, tem ali quem é você, o que é que você faz, né, pra não chegar na hora, aí você, quem é? Não, meu nome é João Thompson, sabe? Então, tenha isso em mente, né, e boas dicas aí de como puxar esse assunto. Eu gosto muito de quebra-gelo também, né, gosto muito de fazer uma pergunta quando tem uma coisa mais direcionada, quando é um momento mais contraído no quebra-gelo, às vezes você vai puxar um assunto que não tem nada a ver, né, com a parte profissional. Pra quê? Pra você estabelecer primeiro a conexão, conhecer aquela pessoa. Eita, hoje tá quente, né? Exato. E aí a pessoa, eita, Digna, soube que você, né, é mãe de pet atualmente e tal, eu já tive um cachorro, já ganhou Digna, né? Começou a falar de pet agora, ganhou Digna. Então, assim, exatamente isso. Você ver quais são, né, as características daquela pessoa, que pode ser uma coisa profissional, pode ser uma coisa pessoal, mas sem ser invasivo também. Então, se Digna, eu não conheço Digna, eu já chegar pra ela dizendo, Digna,
Victor tem um cachorro, ela já vai pensar, pô, esse cara é stalker aí, né? É. Mas assim, se ela falar, não, a gente tem uma cachorrinha e tal, já puxam um assunto com ela sobre isso. E além de evento, Thompson, eu acho que a gente pode dar outros exemplos aqui de quebra-gelo em ambientes. Eu Uhum. fui recentemente para o Espírito Santo Boa. e eu fiz, caramba, se eu levar um chazinho de cadeira para começar as reuniões, do que eu converso? Aí fui pro Google. E aí, Espírito Santo, o que é que tem de bom? Aí foi lá e veio a tal da peixada, muqueca do Espírito Santo. Aí eu fiz, vou ler mais sobre muqueca. Aí Tem que ter um cuidado, porque eles têm uma guerra com a muqueca baiana. então, não é isso? Aí E eu fui, peguei o que eram os diferenciais da moqueca e a gente chegava nas salas de reuniões de algumas empresas que a gente ia visitar. Antes de começar a conversa, qual era o assunto que eu puxava? Moqueca. Quando eu dava só uma pílulazinha do assunto, a pessoa vinha, "Parará, parará, porque a moqueca da gente, isso e aquilo, não sei o que, nanana." É a mesma coisa, se eu visse visitar uma empresa de Recife e falar de carnaval, e falar de alguma curiosidade, a gente vai, aqui tem Olinda, aqui tem o Galo, aqui tem isso. A pessoa já cria uma conexão antes de começar a falar de trabalho. Então, esse Brasil é muito aberto. E aí, quando a gente fala no exemplo aqui de estou viajando, mas a gente está no Meet, num call, numa sala de reunião online ali com pessoas do Brasil inteiro. Então, você tem como quebrar gelo com pessoas de N regiões. show. Excelente, É. excelente. Tu falasse esse negócio do pet e tal, e, assim, gerar conexões também e quebra de gelo a partir de assuntos que geram empatia, né? Essa semana eu fui dar aula na segunda-feira e foi a primeira vez que eu fui dar aula com um filhote em casa. Então aí eu falei para os alunos, gente, me apresentei, fiz, e agora eu sou mãe de pet, queria dizer para vocês se tiver alguma intercorrência na aula e tal, porque eu tô com uma filhote em casa, e aí as pessoas começaram automaticamente a abrir as câmeras e mostrar seus pets também. Então, às vezes, um assunto aleatório, assim, pode gerar uma grande empatia, né, com as pessoas que estão naquele local. Excelente, excelente. E um outro ponto para complementar um pouco o que vocês trouxeram, né? É que assim, muitas vezes a gente está focado em pô, estabelecer uma conexão, alguma coisa comercial ou profissional, alguma coisa do tipo. Mas antes, né? A pessoa que está ali para estabelecer aquela conexão com a gente é um ser humano, é uma É. pessoa normal, como a gente também, então tem seus interesses, tem seus gostos também, ela vai se interessar por algumas coisas. E demonstrar essa atenção com a pessoa é uma excelente forma de você estabelecer essa conexão. Um exemplo, a gente chegou para uma reunião recentemente, e aí a pessoa que chegou para essa reunião, assim que ela sentou na mesa, um outro parceiro da gente já começou: "Ó, isso, aquilo, tal, 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 tal". Porque aquele parceiro, não por maldade, mas aquele parceiro da gente estava tão focado ali, né, em iniciar a prospecção, alguma coisa do tipo, ele já começou tá, 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 e aí deu para ver que a pessoa que sentou na mesa, assim, não conseguiu nem respirar direito, porque já foi meio que bombardeada ali, aí quando ele parou, que ele falou um pouco mais assim, aí já parou: "Não, não, a gente nem falou, mas queres uma água, um cafezinho?", a gente estava no café, né, "Queres uma água, um cafezinho, você aceita uma água, um café?". Aí ele parou: "Não, aceito uma água, um café, como é que foi para chegar até aqui e tal". Então aquela, né, conversa ali, né, rapidinha antes, sem ser aquela conversa de fato no assunto que você quer tocar ali antes, faz total sentido, porque a pessoa vai se abrindo, aí às vezes você joga um fato ali regional, alguma coisa do tipo, e estabelece aquela conexão antes mesmo, né, de você partir para parte mais profissional como um todo, né. Mas voltando um pouco mais para a carreira, né, e como é que a gente pode utilizar o networking para crescer na carreira, queria saber de vocês, né, se vocês têm exemplos de momentos, outros exemplos de momentos em que o networking impulsionou a carreira de vocês, ou que ajudou vocês durante a trajetória, que você pode dizer assim: "Caramba, se não fosse aquela conexão e a forma como eu estabeleci aquela conexão, eu não teria chegado até esse ponto hoje, onde eu tô, ou até aquele cliente, ou até aquela minha oportunidade profissional de fato ali no mercado". Tá, hoje eu presto muito serviço de consultoria, principalmente na parte de discovery e tal, e que são pessoas próximas ou pessoas que trabalharam comigo em algum outro momento, ou que trabalharam até aqui mesmo no CESA. E aí as pessoas indicam porque confiam, né, no trabalho em primeiro lugar. Então, muitas oportunidades surgem a partir de indicação. Tu, Thompson, por exemplo, me contrata, eu presto um bom serviço para tu, e aí o boca a boca, né, vai propagando aí. Então, acho que esse é um bom exemplo, assim, de se você tiver uma oportunidade, preste aquele serviço da melhor forma, né, faça todas as entregas, trabalhe bem ali, e aí outras portas vão se abrir também, né. A gente brinca que o B2B é vender de uma empresa para outra, né? Mas eu valorizo tanto o B2B boca a boca, que vocês não têm noção. Por anos e anos, a Blue nunca teve ninguém na área comercial e eu sempre tive esse chapéu de sócio, de fazer esse trabalho comercial,
mas eu sempre cresci através de um serviço bem feito e alguém que contratou a Blue continuava indicando. Então, eu tenho diversos exemplos. A Mauri, que era um gestor de tecnologia, que cuidava do Hospital Memorial São José, saiu para várias empresas e levou a Blue para vários lugares. Chico Saboia, que é o nome que eu citei, foi bem atendido no Sebrae, levou a gente para o sistema FIEP e todos os outros S's que ele passou. Legal. Eu tenho hoje dentro da Blue, Cláudio Alcoforado, que nos contratou quando eu era head de tecnologia de Swap, abriu a porta de uma grande empresa e depois nos levou para a Engie Frio e outras empresas que ele passou, e hoje é uma pessoa dentro do time Blue. E esse boca a boca, ele serve também para endomarketing. Hoje na Blue eu tenho uma ação que a gente já tem isso há mais de 4 anos, eu acho. Todo final de ano, a gente premia a pessoa que mais indicou outros colaboradores para ser contratado. Então, eu abro uma vaga, eu quero que o meu RH trabalhe, Rodrigo, lá. Mas eu não queria ter um time tão inflado no RH para eu ter que tratar vaga a vaga. E aí, o que é que a gente tem dentro da Blue? A pessoa que mais indica pessoas e dentro de uma regra lá de continuidade dentro da empresa, no final do ano a gente manda para um resort, no final de semana com um acompanhante. Porque eu estimulo o boca a boca. Então, veja, é o poder do network, tanto para fora como para dentro, você só precisa de incentivos para estimular. E aí, quem está nos ouvindo pô, eu estou com uma startup, estou no início, isso aqui no início não vai fazer diferença. Mas quando você está ali pulando de uma empresa de 20 para 30 pessoas, eu já me assustei de estar usando Headhunter, RH terceirizado, e de repente vi uma conta alta. E o que foi isso? Aí meu outro sócio, não, a gente abriu 5 vagas e o RH terceirizado fechou. Aí eu fiz, mas essas 5 vagas aqui que a gente monetizou, pagou a eles, eu teria um RH o ano inteiro aqui dentro. E aí a gente, lições aprendidas, né? Você está correndo com uma coisa, está vendo outra. Então, esse estímulo do boca a boca é sensacional. Ainda garante a cultura organizacional. Total, total. Porque quem traz aquele peso, né? Ó, É. se tu sair mal feito, ficou meu nome aqui queimado. Que eu Também. acho que entra em outra coisa aí do network, é a indicação, né? A gente quebrando o roteiro de Thompson. É. E quando você entra por indicação, você tem uma cobrança maior, né? Assim, quem é responsável já é responsável por si É. só. Mas quando é por indicação, aí é um nível de cobrança muito maior. A Blue tem 12 anos. Eu nunca vim para evento no Porto Digital antes da chegada de Cláudio na Blue, porque o meu negócio ele sempre conseguiu crescer numa velocidade que eu curti, que estava bom para o que eu estava querendo. Só que ele chegou para me mostrar, você pode conhecer outras pessoas interessantes. Então eu não vinha para Softex, para Cespro, eu não vinha para Hackplay. Manguebeat, a primeira vez que eu vim participar e achei massa foi esse ano. Mas sempre o boca a boca me levou para lugares que eu achei que não precisava ter essa agenda social tão extensa. Hoje eu valorizo, porque eu vejo que aqui a gente tem várias outras avenidas de crescimento que podem ajudar, e é importante você estar olhando, né, e participando. Isso. E agora vocês tocaram em 2 pontos importantíssimos, né, na verdade no mesmo ponto, mas vocês 2 falaram deles, que é não depender somente do networking, né, não, a gente tá falando sobre networking aqui muito mais numa visão para quem tá em casa de, pô, como é que eu posso exercitar isso, né, o porquê que isso é importante, abrir a mente dessas pessoas para de fato, isso é uma tarefa que eu tenho que fazer, né, como profissional, como estudante ou como pessoa que quer me colocar no mercado de trabalho, mas eu não posso me descolar da minha parte técnica. Não é só o networking que vai me garantir as coisas, porque da mesma forma como existe o bom networking, existe o mal também, né? Então, assim, Digna deu o exemplo dela. A gente confia totalmente no trabalho de Digna para trabalhos de discovery e tudo mais. Por quê? Porque Digna entrega a parte técnica muito bem. Léo, a mesma coisa. Ganhou o mercado ali no boca a boca, né? Com indicações. Por quê? Porque o trabalho técnico foi bem feito, né? Então, assim, não é somente o networking, né? Networking é mais uma das coisas que você precisa estar inteirado, que você precisa estar ligado ali para, de fato, né, ter sua carreira profissional bem acelerada. E falando em aceleração de carreira profissional, entrar num ponto aqui, né, que fala um pouco sobre network também, mas fala muito sobre relacionamento, que é de que forma colegas, gestores ou mentores podem acelerar e são importantes para a carreira da gente. Acho que vocês já deram alguns exemplos aqui, mas para a gente falar de mentor principalmente, assim, o que é que vem na cabeça de vocês? Vocês já tiveram experiência com algum? Como é que isso funcionou ali na vida profissional de vocês também? Nossa, acelera demais. Eu já tive mentoria de várias coisas, trazendo aqui um pouco, né, para a parte interna do César, vamos dizer assim. Sempre que eu não sei alguma coisa, mas que eu quero me aprofundar, eu procuro alguém que sabe. Alguém que saiba muito mais que eu, que seja especialista aqui ali naquele assunto, né? Se eu puder trazer alguma coisa
em troca ali para a pessoa também, tipo, tem como tu me ensinar tal coisa e, sei lá, eu posso te ajudar em X outra coisa, mas em geral as pessoas ajudam, quando você chega assim interessado, as pessoas lhe ajudam sem nada em troca. E ser mentorada me acelerou muitos caminhos de conteúdo, de já ir mais certa naquilo, tipo, estuda isso, isso e isso, faz de tal jeito, se tu fizer de tal jeito é mais fácil, participa comigo de tal coisa para tu ver como é que funciona na prática. Então, eu tive muitas das coisas que eu aprendi, que são de áreas diferentes da minha, assim, que eu tive interesse, né, de buscar o aprendizado, se acelerou por conta de outras pessoas, do privilégio de poder aprender, né, com outras pessoas. É, complementar a digna para não ser repetitivo. Os meus primeiros mentores foi quando eu trabalhei na TOTUS, 100% presencial, e tive pessoas interessantíssimas do meu lado, dentro do escritório, que destravavam meu conhecimento o tempo todo com olhar de negócio, né? Você trabalhando como uma consultoria de RP, você atende várias áreas de negócio, meu background aumentou de uma forma absurda nos 7, 8 anos que eu tive na TOTUS, com pessoas no dia a dia no escritório. No segundo momento empreendendo, eu acho que eu paguei em diversos momentos para ser mentorado. Eu digo que eu sou um empresário antes e após o G4. E aí a gente pega a caixinha lá dos sócios do G4 da parte política e lacração e você guarda numa caixinha. Mas Boa. você pega a parte dos mentores que trabalham cultura, trabalham a parte de gestão financeira, econômica do negócio, a construção de growth e de marketing. E aí você chega na essência realmente da comunidade. E aí dentro dessa comunidade eu fui mentorado por outros membros que estavam em estágio de empresas muito maiores que a minha. Só que aí, a dica que eu posso dizer é muito a validação e prova social. Você vai na internet hoje, e é o meio inicial dos jovens, tem muito mentor e tem muita gente vendendo infoproduto que não fez nada. É. Que somente fez um playbook, fez Que uma fez um chamada curso. legal. O cara vai estar lá gravando de repente para startup, para as empresas de tecnologia, os jovens que querem lançar um negócio, vai estar falando muito melhor que Leonardo, sem as minhas olheiras, muito mais bonito e com a dicção muito melhor. Mas o que é que ele construiu? Quantas empresas ele atendeu? Quantos negócios ele já fez? O que é que ele acelerou? Então eu fui atrás de muita prova social e aí eu tive mentorias específicas. E aí eu vou chamar a atenção que Thompson foi muito feliz porque a gente constrói a nossa carreira pela entrega técnica e as primeiras oportunidades vêm pelo tech nerd de todo mundo, mas depois tem uma skill chamada comunicação e oratória, que fazer bons acordos e não causar ruído, isso tem um valor absurdo. E poucas pessoas se desenvolvem nesse formato, que saem de uma reunião sem deixar expectativas bem alinhadas. A gente estava conversando isso aqui no off, agora antes de começar o podcast. Então eu investi em oratória, eu investi em práticas de CS para ser mentorado dentro da empresa de como me comunicar, com o olhar diretamente no cliente. Eu investi na hora de abrir os meus canais digitais como marketing e como eu poderia converter a minha história, Uhum. CPF, Leonardo, isso é legal de dizer. Todo cliente que sabia a minha história, do lado pessoal, começava a contratar mais da Blue. E eu não conseguia entender aquele movimento, até que veio um mentor e disse, tu tem que explorar mais isso. Porque todo cliente que cria uma empatia melhor, compra mais. Eu fiz, opa, começar a levar esse rolê, até que eu fiquei mais durinho, porque eu contava a história, ficava todo choroso. Agora, de tanto eu contar, eu já conto na naturalidade. Mas foram mentorias que me trouxeram insights de como se conectar melhor com as pessoas, né? O lado pessoal é o psicólogo. É. Se puder ter uma sessão de psicólogo, quanto a gente se cobra, quanto a gente se exige para ter uma relação melhor com pai, mãe, filhos, esposa, namorado, marido. Show. Excelente. Excelente, gente. E pra gente fechar esse bloco agora, né, de perguntas, se vocês estivessem hoje na pele de um estudante, de uma pessoa que tá querendo entrar no mercado de trabalho, tá querendo começar a empreender, qual a dica que vocês dão para ele iniciar, né, esse networking deles hoje? Terminei de ouvir, né, de escutar ou de ver o podcast da Quark. O que é que eu posso fazer aqui hoje ainda para me ajudar, né, a estimular esse meu network? Qual seria o início do plano dessa pessoa? Rapaz, acho que entra muito naquilo uma dica de bate-pronto, assim, tô em casa sem fazer nada, nessa linha. Nessa linha, ou então assim, poxa, escutei o É. podcast da Quark hoje, né? Tava a Digna e o Léo lá, e desse podcast eles deram tal dica que eu vou começar a aplicar aqui agora. Eu posso dar um exemplo que hoje a gente tem
Graças a um bom acesso à informação hoje, a gente tem uso de inteligência artificial que ajuda muito as pessoas. Aonde eu estou, para onde eu quero ir, usando até uma metodologia de design thinking, o que é que eu posso fazer para chegar nesse caminho? E aí, sei lá, eu sou um auxiliar administrativo dentro de uma empresa e eu quero virar gerente financeiro. Quais skills eu tenho que ter? Que livros eu sugeria ler? Que série assistir? Porque tudo isso você pesquisa muito solto, né? E aí, se você cria um Legal. roteiro ali, o contexto para onde você quer ir, eu acho que a inteligência artificial hoje ajuda nesses primeiros desafios de um jovem. Então, aplicaria ali pedindo para ele usar uma metodologia para fazer as descobertas para impulsionar a minha carreira. E saber onde quer chegar também é importante, né, que vai muito do que a gente falou ali no começo, de não atirar para todos os lados ali, né. Isso. Acho que essa dica que vocês deram aí é essencial de qual é o plano que eu tenho aqui, né? Para onde é que eu Uhum. quero ir, de onde é que eu tô, para onde é que eu quero ir, o que é que o network pode me influenciar. Eu tenho a minha parte técnica e comportamental, né, que eu preciso me desenvolver. Então, aqui na Quark a gente fala que é empregabilidade através das habilidades comportamentais, porque a parte técnica, a gente já tem diversos meios hoje onde a gente pode obter, né? Seja cursos técnicos, profissionalizantes, faculdade, universidades, cursos extras pela internet. Então, poxa, eu quero me desenvolver na área de programação, você tem diversos programas, inclusive programas de aceleração rápida e tudo mais, para você se inserir, tentar se inserir no mercado. Mas os outros 50% da moeda ali são essas habilidades comportamentais em que networking, como o Léo trouxe, está ali dentro, né, da parte de comunicação, de empatia, de você entender. Então, você saber aonde você quer chegar, né, é extremamente importante ter esse plano definido e o Léo trouxe. Eu tô aqui, tô no ponto A, vou para o plano B. Acho que pensar assim, né? Como é que o networking pode me ajudar? Então, quais são as comunidades? E quando eu falo comunidades, não só a comunidade de startups, mas assim, quais são os grupos que podem me ajudar ali? Quem são as pessoas que eu posso conhecer, seja numa pelada, seja num corte de cabelo ou em eventos direcionados. Então, acho que fica aí, né? Esse ponto de atenção para o pessoal que está em casa. E também vou nessa linha de vocês, né? Se fosse para dar uma dica assim, você aplicar hoje, faria esse plano, né? Esse plano de ação ali para melhorar o meu network como um todo, tá? Mas vamos para a dinâmica final aqui, tá? Um bate-bola agora rápido de perguntas e respostas. Estão preparados? Vamos nessa. Vamos. Vamos lá, não precisa ter pressão, tá? Podem falar o que vier na mente, assim, mas eu vou dar alguns exemplos de situações, vocês me dizem, né? Se vocês concordam, se vocês não concordam, ou o que é que vocês fariam, né? Caso o exemplo de situação peça isso, o que é que vocês fariam para naquela situação, enfim. Eu vou dar como exemplo aqui. Primeiro delas, tá? Você está num evento e não conhece ninguém. O que é que vocês fariam? Tentaria quebrar o gelo aí, foi uma das coisas que a gente trouxe, né, dentro da conversa aqui, e puxaria algum assunto. Eu normalmente utilizo aquela técnica da pergunta, né, que eu trouxe aí para vocês. Daí vou passar para Léo aí também complementar. Numa primeira palestra, num primeiro momento do evento, tentar ser interessante se tiver abertura para perguntas é uma técnica que eu utilizo e passar nos stands conhecendo as soluções, conhecendo as empresas, se eu sou um jovem, é uma forma também de eu ser visto. Então, não ir ali muito introspectivo e realmente conectar as pessoas. Excelente, excelente. Você adiciona alguém no LinkedIn. O que escrever na primeira mensagem? Eu Essa é acho que casquinha de talvez seja banana, mais né? fácil o que evitar escrever, né, evitar só mandar: "Olá, digna, nos conectamos aqui", tem uma mensagem genérica, né. Quando a pessoa perde não, né, tem um tempo ali para escrever alguma coisa, tipo: "Ah, queria saber mais sobre o que tu faz, no César, a gente pode marcar um papo, etcétera", tem muito mais chance de eu responder e tal. Então, acho que trazer ali dentro daquela primeira mensagem algo que chame a atenção de quem você tá querendo se A conectar, né. forma, né? É. Show de bola. Minha dica é não sair primeiro conectando qualquer pessoa e sair conectando todo mundo, não faz sentido. Você não vai procurar uma vaga de estágio e você vai conectar o CEO e fundador da empresa. Você vai conectar o gerente de RH, a gestão de pessoas e vai tentar ser interessante, mostrando, se você tiver no seu repertório, dentro do seu currículo, ações sociais, trabalhos voluntários, que você consiga transmitir isso numa mensagem, e aí desperte o interesse de abrir um currículo e um envio solto, massa. E também o exemplo que eu dei no início do nosso papo, falar sobre a cultura da empresa, um ou outro aspecto, eu acho que você consegue chamar muita atenção. E não focar em ter quantidade na rede, mas ter
qualidade. O número mínimo, imagine que você tenha 100 gestores de RH, eu estou ali no primeiro emprego, eu falo muito isso. Se eu tiver 100 gestores de RH na minha conexão, se o algoritmo filtrar para 10%, a minha mensagem chegou para 10 pessoas contratantes. Se eu tiver 2.000 estudantes, a faculdade inteira adicionada, eu posso fazer um post que vai chegar para 10% de pares, de outros estudantes, e não vai servir. Excelente, excelente. Você encontra um ex-colega de turma que está em uma empresa que você admira. E aí, como estabelecer essa conexão? Eu, em geral, tenho bons relacionamentos, assim, com ex-colegas e tal. Uma coisa que é importante, principalmente para o jovem que está começando dentro do mercado de trabalho, dentro da universidade, é também a forma com que você se posiciona dentro ali daqueles ambientes, né? Ali tem futuros colegas profissionais que vão ver como você dentro do dia a dia, as suas responsabilidades, se você cumpre aquilo, né, que você se comprometeu dentro da sala de aula. E são potenciais pessoas para, numa situação dessa, encontrei Thompson, que ele está trabalhando numa grande empresa aí que eu admiro e eu gostaria de ter uma oportunidade lá. Se eu não fui, se Thompson, tudo bem que foi um exemplo, pode ser um exemplo de 10, 15 anos atrás, a gente pode estar falando daqui 10, 15 anos para frente para esses alunos, né, que estão nos ouvindo. Mas se naquela época a lembrança que Thompson tem de mim é que eu era desorganizada, que eu era atrasada, que eu não fazia assim, não fazia valer a pena aquele tempo de estar ali dentro do ambiente, seja escolar ou universitário, as chances dele me indicar para aquela empresa é mínima. Então, também não adianta eu chegar nele com toda aquela sede se ele não tem o bom olhar sobre o meu trabalho no tempo passado para me indicar, sabe? Aí eu acho que esse ponto que tu trouxe, ele começa muito antes do futuro. Massa. Eu gosto de ler verdades, e Digna falou algo que me pega muito, é assim, eu fui um péssimo aluno no ensino médio, porque esse lance de bullying é o que eu mais fazia, botava apelido em todo mundo, era chato, futebol tirava a minha atenção, e todos os amigos que me encontram hoje fazem, rapaz, tinha tudo para dar errado, foi desse certo. E se eu tivesse uma situação como essa, se fosse uma pessoa, feito você falou e eu concordo muito, se lá atrás as pessoas já tivessem todas as características que levou a chegar naquela oportunidade, primeiro eu iria elogiar a jornada, de dizer que eu percebi esses valores desde o início lá atrás, e que massa que ele chegou, e agora eu estou, nesse momento, me policiando, buscando esse desenvolvimento para chegar numa empresa como essa, e admiro a história da pessoa e tal, para querer chegar naquele momento. Eu acho que você cria uma grande empatia quando você simplesmente elogia com contexto. Quando você elogia sem contexto, é Vazio, né? vazio. É. E quando é um movimento contrário, e aí eu vou falar para o meu movimento, eu tento muito fazer mensagens específicas que eu tenho realmente uma solução de alguém que trabalha numa empresa que eu posso resolver um problema. E aí eu tento Boa. trazer contexto para a mensagem também. E não porque eu quero vender nada, mas se fizer sentido, o que eu vou mostrar, tá aqui um exemplo, tá aqui, às vezes eu me dou até o trabalho de fazer um vídeo de algum problema que eu resolvo e a pessoa vê sem compromisso. Legal, Nossa. legal, excelente. Pessoal, a última. O gestor apresenta um amigo do mercado em uma reunião de trabalho. Como fazer esse contato com essa outra pessoa também? O gestor apresenta um amigo. Seu gestor apresenta um amigo do Um amigo mercado do próprio gestor. do próprio gestor em uma reunião de trabalho. Então, você está numa empresa, por exemplo, e o seu gestor ele apresenta ali um amigo numa reunião que vocês tiveram, seja um almoço, alguma coisa do tipo. Como estabelecer essa nova conexão também? Tá, eu tenho um quebra-gelo sensacional. Um gestor e um líder imediato que provavelmente eu vou estar admirando e vai estar me desenvolvendo. Primeiro eu vou elogiar a pessoa que está fazendo aquela ponte e dizer que eu já estou aprendendo muito com fulano de tal no dia a dia, na minha jornada, e eu tenho certeza que pela régua, pelo crivo dele, ele vai estar trazendo uma pessoa que vai somar para minha aprendizado e meu momento atual profissional. Que ali eu já compartilho um elogio direcionado e faço uma empatia para poder aprender também. Porque quando é que você se coloca no momento de aprender? Quando você se permite a ser uma pessoa frágil. Então eu sei Boa. menos que você, eu admiro mais você, sua história e seu estágio estão no momento que o meu. A pior coisa é você achar que alguém está num cargo operacional, olhando para um gerente e diz, pô, eu sei mais do que aquele cara, eu devia estar ali. E faz uma reunião todo travado. Vai continuar ali do mesmo jeito. Excelente, excelente. Concordo aí, super. Com Show, Léo. show de bola, gente. A gente já tá indo para os momentos finais, né? Eu vou dar uma resumida na minha percepção sobre o encontro de hoje, assim.
Eu acho que o network ele é um assunto muito relevante, mas que muitas vezes a gente negligencia ele, né? Principalmente no início da carreira. Então eu considero que no início também, né? Eu olhava assim, poxa, para que fazer parte da Manguezal, né? Ou alguma coisa do tipo, dizia, pô, esse trabalho voluntário, a gente fez parte do movimento Presa Júnior, né? Lá atrás, eu e a Ana, né? Falando um pouco da trajetória da Quark também. E aí eu dizia, não, já fiz muito trabalho voluntário lá no Movimento 3 Júnior e tal, não vou fazer. Mas, de fato, os relacionamentos que a gente cria através da Manguezal, então eu conheci a Dina, conheci o Leonardo, são relacionamentos que você vai levar para sua vida profissional ou pessoal também, né, durante muito tempo. Então, estar aberto a esse network, né, saber fazer, saber que você pode ali ser útil para outras pessoas, né, não ser aquele network com intenção de ajudar, não ser só aquele network com intenção de, né, buscar alguma coisa ali, é extremamente relevante também, né. Essa foi um pouco da minha percepção, baseado no que vocês trouxeram também na vez que a gente tem. Queria saber a percepção de vocês, né, o fechamento final aí de vocês, o resumo final de vocês sobre, né, o assunto de network, o assunto de relacionamento, o que é que vocês têm para dizer para quem está em casa, escutando a gente também ali como, né, um recadinho final aí para quem está em casa. Tá. Eh, eu queria dizer, primeiro de tudo, que eu também super aprendi aqui, né, com vocês hoje no papo. Peguei aqui, já peguei aqui algumas Já tá dicas usando a aí, dica aí? já vou usando algumas dicas aí que eu aprendi Massa. com vocês dois. E agradecer também, né, pela oportunidade de estar aqui. Para quem está nos assistindo agora, eu acho que o ponto principal e que norteou muito a nossa conversa aqui é ser interessante. Independente da situação onde você esteja ali, seja interessante. Também, Léo trouxe uma coisa que eu acho muito importante, não esteja em ambientes onde você sempre é o mais inteligente. Porque aí você não está se desafiando a nada ali, né? Você está acabando indiretamente desafiando só as outras pessoas a chegarem até onde você está. Procure aí diferentes ciclos, seja numa comunidade, seja num grupo ali universitário que está falando sobre alguma coisa que você tem sinergia, por aí vai. Para contextualizar esse episódio, eu acho que a gente conversou muito da importância de ter uma rede de apoio. Você pegar o exemplo de um filho. Um filho ele pode ser criado por um pai solo, por uma mãe solo, mas sempre vai faltar algo de um lado ou de outro para forjar realmente uma pessoa com valores, com uma estrutura emocional e familiar boa. Quando você tem uma rede de apoio e tudo funciona bem, você cria uma criança mais saudável. Carreira profissional, um negócio, tudo são filhos dentro da história e da trajetória da gente. Então, se a gente tiver uma rede de apoio que ajuda a conectar, que ajuda a ensinar, que mentora, que desenvolve, eu acho que todos esses aspectos foram lições, insights, exemplos que a gente trouxe no papo aqui de hoje e serve para qualquer pessoa. Para você que é jovem, para a gente mais velho que está ali, esquece às vezes da importância disso, em algum momento entra na zona de conforto que as coisas estão indo bem e você acaba dando uma baixada na energia social, porque você está tão bem, você fica mais escondidinho no remoto, que os números estão fluindo, mas você está sempre precisando estar próximo de pessoas, porque você não sabe quando vai acontecer, mas vai acontecer de você precisar do apoio de alguém. Excelente, excelente. E agora a última pergunta de todas, pra gente finalizar, que eu acho que essa pergunta, assim, muito legal, qual foi o melhor networking da vida de vocês e por quê? Pode ter um tempinho pra pensar, que essa é mais profunda. Paz. Você possa dizer assim: "Caramba, realmente aquele momento ali foi um diferencial na minha carreira profissional, de negócios. E se não tivesse estabelecido aquela conexão, eu não estaria aqui hoje nesse podcast". Caramba, eu vou falar, vou puxar para mim, tá, David, a resposta primeiro. Eu acho que eu vou trazer muita palavra network para um contexto profissional. E eu vou falar que o meu melhor networking foi quando eu estagiei com o Everson, que no futuro, quase uma década depois, seria meu sócio. E o que conectou a gente foi os assuntos incomuns pela dificuldade. A gente era, com certeza, os dois patinhos mais pobres ali da empresa que a gente trabalhava. E a gente almoçava, lanchava em lugares totalmente diferentes de todo mundo que fazia parte da empresa, mas os sonhos da gente eram os mesmos. A mãe dele era diarista, a minha era desempregada, a gente queria primeiro dar uma qualidade de vida melhor para a mãe, depois cada um sonhava em ter um carrinho, eu sonhava sair da bomba, ele de Igaraçu, então sonhos em comuns,
e a gente não fazia a menor ideia que depois os caminhos iam se cruzar e a gente ia abraçar ali junto um ao outro. E 22 anos já de relacionamento não é fácil, né? E deu muito certo. Massa. História inspiradora aí, viu, Léo? Parabéns. Valeu. O exemplo que eu trouxe, eu acho que para começar, né, tu perguntou, qual é o exemplo que você não estaria aqui hoje, né? Quando as coisas começaram a dar errado, né, na primeira startup que eu tive, ali naquele momento eu pensei, poxa, o que é que eu vou fazer agora, né? E aí, graças ao networking e à rede de apoio que existia aqui dentro, né, do Porto Digital, que eu consegui essa oportunidade de estar aqui, né, trabalhando no SESI, que depois me abriu inúmeras oportunidades de até organizar uma Gebit, né, como tu comentou que a gente organiza e tal, e vários outros trabalhos que surgiram também por conta disso. Quando for gravar um episódio para falar de coisas que deram errado, eu tenho uma lista A de gente pode tentar história. junto, então. Quebrei temaqueria, quebrei lanchonete, os primeiros anos da Blue, todo mundo pediu demissão de uma vez e depois eu mudei a forma de lidar com pessoas. Tem um rolê Oxi, pra então boas tamo histórias. junto. Lições aprendidas, né? Quando Lições for gravar um aprendidas. episódio desse aí, Chame nós. aí eu vou trazer um vinho, beleza? Boa. Eu trago um gin, Boa. porque aí já conecta Boa. com a minha história de coisas que deram errado. Exato. Digna foi uma empreendedora e tinha uma empresa de drinks. né? Especiarias Legal. pra gin e tal, só que veio com o time. Deu certo na pandemia, mas antes da pandemia, a gente tinha feito um caixa bem legal e a gente fez, bora expandir o negócio. Aí montamos um bar que era para ser itinerante, chegou a ser itinerante por um mês, porque no mês seguinte veio a pandemia, né? Cara, mas você não quebrou consumindo estoque não, né? Uma parte foi pra afogar as mágoas, né? Mas, A gente, gente conseguiu se reinventar. show. Parabéns. Mas vamos sim, vamos ter esse. Foi uma ótima sugestão aí de podcast sobre lições aprendidas. Provavelmente vem na segunda temporada do Eu Match, né? Queria agradecer imensamente de coração a vocês por terem separado esse tempinho para estar trocando aqui com o público da Quark também, né? Trazendo um pouco da trajetória vitoriosa que vocês têm nos mercados de vocês, né? Sejam eles diferentes ali, mas trazendo um pouquinho dessa história de vocês e podendo compartilhar conhecimento aqui com o público da Quark também, tá? Para quem tá em casa, né, queria agradecer pelo tempo de vocês também que tá ouvindo a gente por aqui, ou tá vendo a gente também, né, enfim. Queria agradecer ao César também por essa primeira temporada, né, disponível aqui, essa disponibilidade, na verdade, né, do estúdio, desse estúdio bem legal que a gente tá. E dizer para quem tá em casa também seguir a gente nas redes sociais, caso você não siga ainda, o edu.quark, tá? Em breve a gente vai ter um Instagram só do podcast da gente também, mas por enquanto ainda no edu.quark, e a gente fica, né, à disposição de vocês, podem mandar mensagem lá no nosso próprio Instagram também, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o podcast ou sobre a Quark como um todo, né, lembrando da nossa missão, que é empregabilidade através do desenvolvimento de habilidades comportamentais, tá? Então, obrigado pela presença de vocês, e a gente se conecta num próximo episódio também. Até mais!